Chegamos ao final de um trimestre. Neste trimestre, estudamos sobre como interpretar as Escrituras. Estudamos maneiras de encarar o texto bíblico, estudar o texto bíblico para descobrir o real significado desses textos. Vimos que existem textos difíceis, mas a grande maioria, a maioria absoluta dos textos bíblicos, são facilmente inteligíveis e servem para que a gente saiba qual é a vontade de Deus. Mas para que é que nós queremos interpretar as Escrituras? Qual é o motivo para interpretarmos as Escrituras? Esse motivo pode ser um enriquecimento intelectual. Queremos conhecer sobre o povo hebreu, queremos conhecer sobre a Bíblia Sagrada. Ele pode ser também, o objetivo pode ser um conhecimento teológico, acadêmico, um conhecimento doutrinário. Pode ser que estudemos a Bíblia para poder nos darmos bem em debates bíblicos, que eram tão comuns no passado, hoje não tanto. Mas de que vale esse conhecimento, irmãos? De que vale toda essa teoria? Conhecer a Bíblia, irmãos, impõe uma atitude comportamental. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, se coloca diante de nós agora o imperativo de obedecer à vontade de Deus, de atender à vontade de Deus, de mostrar aos outros qual é a vontade de Deus. Viver pela palavra de Deus. O título da nossa lição dessa semana é exatamente esse, vivendo pela palavra de Deus. E o verso áureo da lição, o verso para memorizar, Tiago 1:22, diz qual deve ser então a nossa atitude. Vamos lá ver. Tornai-vos vós praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O apóstolo Paulo está falando para Tiago. Olha, Tiago, você precisa praticar a palavra. Não é só ouvinte. Se você for só ouvinte, você está se enganando. Esse mesmo verso, em outras traduções da Bíblia, diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Conhecer a palavra e não praticar, irmãos, é estar nos enganando com falsos discursos. Na nova tradução da linguagem de hoje, ainda há uma colocação mais incisiva desse texto. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessas mensagens, mas as ponham em prática. Colocar em prática a palavra de Deus. Colocar a palavra de Deus na nossa vida, no nosso comportamento. A palavra de Deus exige de nós uma atitude comportamental. O conhecimento, irmãos, o conhecimento bíblico aumenta com a prática. Isso nós podemos pensar nas outras disciplinas também. Vamos pensar num cirurgião. Um cirurgião, para se tornar cirurgião, ele precisa fazer a faculdade de medicina, depois ele precisa fazer especialização, residência, onde ele vai aprender teoria e também vai praticar. Ele tem aulas práticas. Mas após isso, irmãos, ele vai para o trabalho. Ele vai para desenvolver mais e mais as suas habilidades. Ele vai fazer centenas de cirurgias. E aí o seu conhecimento vai aumentando cada vez mais, até ele ter uma habilitação plena, uma habilitação total. Porém, sempre aprendendo ainda mais. Veja o texto da lição na página 155. Se não estivermos dispostos a cumprir a palavra de Deus, nem a praticar o que estudamos, não nos desenvolveremos. Não há como nos desenvolver, irmãos, no conhecimento das Escrituras, se nós não praticarmos, não colocarmos na nossa vida aquilo que já conhecemos, aquilo que já nos foi iluminado pelo Espírito Santo. Como é que viviam, irmãos, os servos de Deus no passado bíblico? Viviam totalmente em acordo com a palavra de Deus. Como viviam os pioneiros
da Reforma, Lutero e outros, viviam conforme a palavra de Deus. Se você estudar a biografia dos pioneiros da Igreja Adventista, vocês vão ver que eles viviam de acordo com a palavra de Deus. Tiago White, Ellen White, Uriah Smith, viviam totalmente de acordo com a palavra de Deus. Como viveu Cristo, irmãos? Cristo viveu atendendo plenamente a palavra de Deus, atendendo plenamente às Sagradas Escrituras. Ele dizia, as Sagradas Escrituras de mim testificam. Isso quer dizer, ele realizava o que as Escrituras haviam profetizado a seu respeito. Viver em harmonia com a vontade de Deus. É para isso, irmãos, que precisamos entender as Escrituras. É para isso que precisamos interpretar corretamente as Escrituras. Que Deus nos abençoe e que nessa semana nós possamos, ao finalizar o estudo de como interpretar as Escrituras, ter plenamente na nossa mente que só podemos interpretar corretamente as Escrituras. O objetivo de interpretar corretamente as Escrituras é colocar essa interpretação na nossa vida, no nosso comportamento, para que a gente possa ser exemplo das Escrituras, para que outros possam ver em nós as Escrituras. Já pensou, irmãos, que outros podem ler as Escrituras através da nossa vida? Que Deus nos abençoe e que a gente possa, dessa forma, testemunhar acerca das Sagradas Escrituras na prática da nossa vida cotidiana, da nossa vida diária.